Tudo bom, querida? Tudo. Abre sua câmera aí para eu lhe ver. Tá bom. Abre a câmera. Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Ai. Pronto. Pronto, agora eu lhe vi. Tá tudo bem Oi, contigo? Julie. Oi, Maia. Oi, Maia. Oi, Maia. A outra Maia também entrou. Então, já peguem o livro de matemática de vocês, lá na página 106, que nós combinamos de fazer hoje. O livro grande, tá? Na página 106. E aí, Maia, tá frio aí, Porto Alegre? Gelado, né? Tá bem? Me ligou aqui, mas era número desconhecido. Oi, prof. E eu não consegui ouvir o que Oi, você Isabela. falou. Querida. Não, a prof tá falando com a Maia do Inuit. Mãe, não tô ouvindo nada. Maia, eu tô te ouvindo. Tu não tá ouvindo a prof? Oi, Silvia. Prof. Oi, Ju. Noah, pode falar. Prof. Pode falar, Noah. Qual que é a página? Na página 106 do livro de matemática, tá? Livro grande. Nós vamos ver sobre as pirâmides hoje. Oi, Davi. Oi. Tudo bom? Tudo. Oi, Ítalo. Tudo bem? Então, tiveram um bom fim de semana? Ítalo está... Que bom. Está comendo a sobremesa, Ítalo? Conseguiram pegar o livro de vocês? Ok, isso aí. Nós vamos ter um convidado hoje para a nossa aula de matemática. Daqui a pouquinho ele entra. Um especialista em pirâmides. Quem será que vai participar da aula hoje? Vai falar um pouquinho sobre as pirâmides do Egito. Prof. Página 106, Maia. Prof, é um faraó, então? Oi? É um faraó, então? Ah, é um faraó. Pode ter sido um faraó, não sei. Pode ter sido um faraó. Vamos ver quem é. Oi, Kalel. Oi, Alice. Você está sozinha hoje, Alice? Sua companheira está em outro vídeo. É porque ela tá voltando de caçador. Ah, aí não deu tempo para vocês se verem. Oi, Kalel, tudo bem contigo? Kalel saiu. Isabela, gostei da sua história, muito obrigada. Você está lendo muito bem, está de parabéns. Gostei da surpresa. Você viu? Vi. Eu vi, sim. A Isabela gravou um vídeo contando uma história, lendo uma história, ficou bem legal. Se vocês quiserem, também pode fazer e me mandar, vou ficar feliz. Oi, Miguel. Tudo bom, Miguel? Sim. Que bom. Oi, Georgia. Oi. Tudo bem, querida? Sim. Oi, Kalel, você voltou? Quem está de aniversário amanhã, Kalel? Só falta um dia para ser o meu aniversário!
sei, que bom. Amanhã teremos parabéns, então. Tem bolo. Vamos ter bolo virtual para comermos. É, Kalel? Sim. Bom, então vamos começar a nossa aula. O pessoal vai chegando. Prof, Oi. tava tentando entrar e não tava conseguindo, porque o celular tá bugado, parece. É que a internet, em muitas casas, ainda não voltou ao normal, tá? Não se preocupe que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Vamos ver. Nós vamos trabalhar com a nossa página 106, é o nosso último sólido geométrico, que são as pirâmides, tá? Eu convidei uma pessoa para participar da aula hoje, um especialista em pirâmides, um historiador que vocês conhecem. Vamos ver se ele vai entrar na aula. A Rafa. Vocês lembram quantas faces tem a pirâmide? Essa que vocês montaram? Sim. 5 faces. 4, isso, 5 faces com a base, né? Oi, Rafinha. Tudo bom, querida? Oi. A Manu. Quem é essa pessoa? Deixa a Manu chegar para a gente ver. Então, tem pessoa? a pessoa, espera aí que ela vai aparecer. Vou mandar recado para ela. Se ela já entrou. Oi, Maria Luísa. Tava com saudades suas. Faz tempo que eu não lhe vejo. Tudo bom, querida? É que naquele dia que ela faltou, era o aniversário dela. É mesmo, Maria? Você faltou no seu aniversário? Sim. Que legal. Teve bolo, Maria? Sim. Que bom. Em casa. Em casa, né? Legal. Parabéns, então, querida. Podem dar os parabéns para Maria. Ela não estava na sexta. Parabéns, Maria. Parabéns, Maria. Parabéns. Parabéns, Maria. Cara, obrigada. Tudo bem, Maria. Quando voltarmos para a escola, faremos o seu cartão de aniversário, Maria. Parabéns, querida. Oi. Muitos cartões. Eu vi outra escola Engenho, sabia? Entrou e saiu de novo. Eu quero ver. Então a pessoa vai entrar. Vamos esperar a pessoa entrar, que já vai falar com a gente sobre as pirâmides do Egito. Ah, que legal, Maia. Maia está mostrando a pirâmide, ó. Também tem uma pirâmide. Essa aqui veio lá. Para mim. Veio lá do Egito mesmo, é uma réplica da pirâmide, tem as 3 aqui em casa. A avó do Vitor viajou e trouxe para ele. Tá? A Maia também tem a dela. Legal. Vamos ver se o nosso convidado está aí. Nossa, agora eu não sabia. Que foi, Isabela? É o André. Oi, gente. Vocês descobriram? Tudo bom? Sim. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sim. Tô com saudade de vocês. E da escola? Sim. Também. Vocês estão bem? Como é que tá? Tudo bem, Márcia? Tudo certo, André. Então, segundo eu convidei um historiador de verdade para falar um pouquinho para a gente sobre as pirâmides, tá? Para vocês tirarem curiosidades. Quem quiser fazer pergunta depois para ele, levanta a mão, como a gente costuma fazer, que ele ouve vocês e vai responder as perguntas de vocês, ok? Então, a gente vai começar conhecendo um pouquinho sobre a história do Egito, um pouquinho sobre as pirâmides, né? Vamos deixar, então, o André conversar com vocês, tá bom? Seja bem-vindo, André. Obrigado, Márcia. Então, a gente vai combinar assim. Eu vou falar um pouquinho das pirâmides, eu vou mostrar para vocês umas imagens. E daí, quem tiver pergunta,
levanta a mão, né? E a professora Márcia daí vai me ajudando a organizar as perguntas, tá, Márcia? Tá, Porque eu vou estar tá bom, projetando, daí eu consigo ver. tá bom. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela. Vou mostrar para vocês essa história de pirâmide que vocês estão estudando. Para que inventaram esse negócio de pirâmide, será? Alguém sabe o que tinha lá na pirâmide? Maia Almeida. Para ser diferente do cone. Oi? Porque uma pirâmide parece um cone. Porque tem a mesma ponta que um cone. Mas o que tinha lá naquelas pirâmides do Egito? Eu nunca vi lá. Tem tesouro. Caléu. Tem ilhas. Gente, só um pouco não. O Caléu tem que abrir a câmera para a prof ver que você está com a mão levantada, Caléu, tá? Para não atrapalhar os outros, tá, querido? Márcia já começou a apresentar, Márcia? Já apareceu? Sim, eu só falei da parte das pirâmides. Eles estão com o livro, André, na página. Pode ir falando, tá? Tem a imagem já começou a aparecer pirâmide. Não, eu não compartilhei a imagem. Não, eu não está aparecendo nada. Tá, mas eu estou compartilhando, não apareceu ainda, né? Não. A Maia Almeida, Maia, quer falar? As pirâmides veio depois, acho que depois dos dinossauros, porque não tinha inventado as casas ainda. Aí construíram a pirâmide. Veio bem depois, Maia. As pirâmides do Egito, essas bem famosas. Eu separei uma imagem para mostrar para vocês, só que não estava mostrando. As pirâmides do Egito, que são bem famosas, são as antigas maravilhas do mundo, as únicas que sobreviveram. Elas foram construídas bem depois dos dinossauros. Os seres humanos e os dinossauros nunca se encontraram. Tá? Mas essas pirâmides são bem antigas. Elas têm mais ou menos, as maiores, elas têm mais ou menos 4.500 anos. Imagina, 4.500 anos. É muito tempo, né? E eles construíam essas pirâmides. Estão aparecendo aí para vocês as pirâmides? Estão conseguindo ver? Não. Não? Que pena, não está compartilhando. Deixa eu botar para lá, espera. Vou trazer para cá, vou ver se compartilha. Desconecta o celular do Wi-Fi. O Wi-Fi. travado. E essas pirâmides elas foram construídas há mais ou menos 4.500 anos, as três maiores, e lá embaixo, dentro da pirâmide, ficava a múmia de um faraó. O faraó era quem governava o Egito antigo. O Egito é uma das civilizações mais antigas da história, tá? Lá que começaram as primeiras cidades, que eles foram se organizando em primeira civilização, né? A primeira escrita, primeiro sistema de escrita, né? E eles eram governados por um cara que eles chamavam de faraó, que era um deus. Eles diziam que Faraó era um deus. Eles acreditavam que existiam muitos deuses e um dos deuses governava eles, o Faraó. E daí, quando o Faraó morria, acho que alguém... O Noah... Sete errar? Oi? Sete errar. Um deus? É um deus, né? Sete, Ra, Osíris, Ísis. Mas o Faraó, ele era o Horus. Era filho do Osíris com a Ísis. Todo Faraó era considerado um deus. E daí, quando morria o Faraó, ele tinha que ter uma tumba, um túmulo maior, que mostrasse que ele era poderoso. E daí eles mandavam construir essas pirâmides, levavam mais ou menos de 20 a 30 anos para construir uma pirâmide dessa. E sabe quantas pedras tinham uma pirâmide? Para fazer uma pirâmide daquela grandona, famosa, que deve ter aí no livro de vocês? Eu já sei, André. Quantas acha que tem? Qual é? Eu acho que 10 mil. 10 mil? Uhum. Na verdade, tem 2 milhões de pedras. Eu ia falar 1 milhão.
Então, tem 2 milhões de pedras. Cada pedra dessa tinha 1 tonelada, né? Mais ou menos 1 tonelada. Tinha pedra de 3 toneladas até, eram muito pesadas, e elas eram trazidas de bem longe, porque ali onde foi construída a pirâmide, no deserto, não tem pedra, é deserto. Então elas tinham que ser trazidas de outra cidade. Imagina trazidas de um outro lugar, sem tecnologia nenhuma, porque naquela época não tinha carro, não tinha trator, não tinha nada, tinha que vir puxando. Uma pedra de 1 tonelada, e eles iam trazendo pelo deserto, pela areia do deserto, essas pedras, numa espécie de trenó. Sabe trenó? Botava em cima aquela pedra e vinha arrastando pelo deserto para poder construir a pirâmide. A pirâmide mais antiga está apresentando agora, né, Márcia? Tá mostrando ali a imagem. Olha lá. A pirâmide mais antiga é essa aqui, ó. Essa aqui tem... É a pirâmide de Gizé? Não, essa não. Essa é a pirâmide de um faraó chamado Djoser. É a pirâmide mais antiga conhecida. As pirâmides de Gizé são essas aqui, ó. Essas são as mais famosas. São 3 faraós aqui, ó. Esse aqui é do Kelps, ou Khufu, ele é mais conhecido como Kelps. Do Khafre, essa daqui, e a do Miquerinos. São 3 faraós que governaram em períodos diferentes, e cada um deles mandou construir para si uma tumba que, quando ele morresse, o corpo dele, a múmia, ia ser colocada lá dentro. E daí, quando o faraó morria, ó, eu vou mostrar para vocês como é que era a pirâmide lá dentro, ó. Então, tinha um corredor bem estreitinho, por onde era levado o túmulo, e daí era levado lá dentro de uma câmara, onde ficava o sarcófago do faraó, com o corpo dele, com uma múmia, né? Porque eles acreditavam, por isso que eles faziam múmia, que um dia as pessoas poderiam voltar para a Terra. Depois de morrer, a alma delas ia para o céu. Foram o primeiro povo a acreditar que tem uma alma. E um dia essa alma precisaria do corpo para voltar. Por isso que eles faziam a múmia, para poder depois a alma reconhecer o seu corpo e voltar para a vida. E daí eles faziam essa múmia, colocavam aqui dentro de um sarcófago, e junto com o sarcófago, com a múmia, eles botavam um monte de riqueza, porque eles acreditavam que se botasse a riqueza junto ali com o corpo, a pessoa podia levar para o céu essas riquezas. Então, o faraó botava um monte de comida, botava bebida, botava objetos de ouro, de prata, e, inclusive, botava escravos, né, para poder ir lá para o céu, e lá no céu ele continuar sendo rico e poderoso como ele era aqui na Terra. E aqui dentro, daí, ele botava o corpo do faraó. E aqui, ó, era da esposa do faraó. Nesse pedacinho aqui, ó. Que ele tinha muitas esposas, e em alguns casos, uma das esposas era colocada junto. Essas pirâmides aqui, que vocês estão falando aí, ó, na aula de matemática, né, o formato de uma pirâmide, às vezes meus alunos, que a gente fala sobre isso lá no 6º ano, eles me perguntam assim, mas por que era em forma de pirâmide? Por que não era um quadrado? Por que não era um cubo? Tinha que ser pirâmide? Na verdade, porque esse formato aqui de pirâmide é o formato da areia do deserto, das montanhas do deserto. E que pega sol, é a única forma geográfica que pega sol a maior parte do tempo, ó. E o sol é um deus bem importante, né? Ra, alguém falou ali, ó. O deus Ra, é um deus que protegia a alma das pessoas. Então, é um formato que o sol pega na maior parte do dia, em todos os lados. Se fosse um cubo, ia fazer sombra. Então, a pirâmide é mais próximo da areia do deserto, de uma montanha do deserto, e também é a forma que pega sol a maior parte do tempo. E dentro da pirâmide, olha lá, é encontrado isso aqui, ó. Isso aqui foi dentro da pirâmide de um faraó chamado Tutankhamon. O Tutankhamon morreu bem novinho, tinha 18 anos. Ele governou durante pouquinho tempo, mas a pirâmide dele, o sarcófago dele, foi um dos mais bem conservados. Então, quando os arqueólogos foram escavar lá na areia do deserto e acharam a tumba do Tutankhamon, estava cheia de riqueza, cheia de ouro, cheia de prata, e, inclusive, o sarcófago dele é lindíssimo, onde ele ficou, a múmia dele ficava dentro.
Só que essas pirâmides aqui, ó, se eu dissesse assim, tem um monte de riqueza dentro da pirâmide, os outros povos iam roubar, não iam? Maia, você está com a mãozinha levantada, Maia? Vamos ouvir a Maia. Por acaso, A Maia... essas pirâmides tem mais ou menos em todo o deserto? Não. Essas pirâmides, inclusive, Maia, elas foram construídas durante pouco tempo, tá? Depois, como os invasores do Egito viam a pirâmide, dá para ver, ela é enorme, né? E dentro da pirâmide está cheio de riqueza, eles começaram a roubar as pirâmides para pegar as riquezas que tinham lá dentro. Daí os egípcios tiveram que fazer o sarcófago deles e a tumba deles em outro lugar. Daí eles não faziam mais em pirâmide, porque pirâmide é muito óbvio que tem riqueza dentro. E daí eles escondiam, vou mostrar aqui no desenho, na foto para vocês, ó. Eles mudaram para esse lugar aqui, ó. Esse lugar, tá vendo que não tem pirâmide, ó. É um lugar de montanha, e daí, ao invés de fazer uma pirâmide, eles cavavam dentro da montanha, desciam, e lá embaixo construíam a tumba para botar o próximo faraó, né, que governou o Egito Antigo. Tem vários, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra que não dá para ver a entrada, lá tem outra. Aqui é chamado de Vale dos Reis. Vários reis foram enterrados aqui. Até hoje, eles encontram uma. Tem até um brasileiro que é o responsável por uma tumba, que pesquisa uma dessas tumbas. Né? Roger, quer perguntar, Roger? Quem mais? Roger. Roger. Na TV, eu vi isso aí ontem. Na TV, tava num canal na TV que eu vi isso ontem. Tava exatamente assim. Tinha esse buraco aí. Tudo isso. E daí o moço falou, eles passavam despercebidos para não verem aquilo e botaram no tesouro, falou no canal. Viste? Então, ó, a pirâmide era muito óbvio que tinha riqueza, né? Então, os egípcios começaram a fazer escondidinho lá no Vale dos Reis, que daí os invasores, que daí vários povos invadiram o Egito, tá? Dominaram o Egito. Os assírios, os ixos, os babilônicos, os persas. Então, para que eles não roubassem as riquezas do Egito, eles escondiam as tumbas lá no Vale dos Reis, que ninguém sabia. Tanto que até hoje os arqueólogos, os historiadores, encontram, de vez em quando encontram uma tumba nova. Fala, a Maria está com a mão levantada. Maria Luísa. Maria Luísa. Como eles conseguiam levantar as pedras lá no alto e eram tão pesados? Boa, Maria. Olha lá, eles tinham que... Eram mais ou menos 100 homens para carregar cada pedra. Eles botavam uma corda, e daí tinha uma rampa. Eles tinham que subir aquela rampa para botar a pedra puxando. Olha que difícil isso. Uma pedra de 1 tonelada. Era muito difícil de fazer. Os arqueólogos acham que foi desse jeito. Na verdade, eles não têm muita certeza, tá? Mas eles acham que foi desse jeito porque na tumba de um governante do Egito tem um desenho que mostra como que era feito. Daí lá, por esse desenho, eles falam que era assim. Eles iam puxando para subir, daí tinha uma rampa, daí colocavam no lugar. Depois traziam outra. Por isso que levava 30 anos para construir uma pirâmide. Quanto? De 1 tonelada. Imagina cada pedra, de 1 tonelada. Você sabe quanto que é uma tonelada? A Maia tem uma pergunta? Tá com a mão levantada. Obrigada. 1.000 quilos. 1.000 quilos, né, Lucas? Muito bem. Maia Almeida. Boa! Eles usavam mais ou menos aquelas carroças que eram tipo uma corda, eles levaram assim atrás, nas costas, empurrando. Não? Não, eles faziam uma espécie de trenó, eles botavam uma madeira assim, Maia, ó. Tá aparecendo meu celular aí, não? Eles botavam uma madeira no chão, 2 madeiras, né? Como se fosse um trenó, como se fosse esquiar, sabe aquele negocinho de esquiar?
só que era grandão de madeira, né? Colocava a pedra em cima e com uma corda eles iam puxando. Tinha que colocar em cima de uma madeira, porque se fosse puxando a pedra na areia do deserto, ela não ia deslizar, ela ia afundar na areia do deserto. Então tinha que colocar em cima de uma madeira, e daí eles iam jogando água na frente, porque quando jogava água, deslizava melhor do que se fosse só puxando na areia do deserto. Era muito difícil. Imagina trazer de uma outra cidade, vocês estão aí no Campeche, imagina ter que trazer de uma outra cidade, de um outro município, uma pedra de 1 tonelada puxando na corda na areia do deserto ainda, né? Era uma encrenca construir um negócio desse. E daí eram centenas de pessoas para construir. Por isso que levava tanto tempo também, né? Porque é muito grande. Sabe quanto tem de altura essa pirâmide? 146 metros de altura. É muito alta. Vocês têm quantos metros? Quantos metros vocês têm? 800 milhões de pessoas. Noah? Em qual país que eles traziam as pedras? Era do Egito mesmo, tá? Só que era de uma outra cidade. Aquela cidade ali onde tá aquelas pirâmides, essas aqui, ó, as famosas, né? Pirâmides de Gizé. Essas pirâmides aqui, elas ficam no Cairo, que é a capital do Egito hoje. Aqui não dá para ver, mas aqui atrás tem a cidade, ó. Aqui ao redor, hoje em dia, é bem habitado, assim, tem uma cidade bem grande, que é a cidade do Cairo, capital do Egito. Mas na época, 4.500 anos atrás, eles traziam de uma outra cidade próxima essas pedras que eles usaram para fazer essas pirâmides. E dentro, ela é toda cheia, tá? Ela não é vazia por dentro. Ela é cheia aqui, preenchida de pedra. André, Maria Luísa e o Noah depois. Maria? Como que eles molhavam? Se no deserto não tem água? Boa, Maria. Porque ali no Egito tem um rio chamado Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio bem grandão, com muita água, que vem lá de cima das montanhas da Núbia. E por isso que eles começaram a morar ali perto, porque eles precisavam da água para plantar. E dali surgiu o Egito. Quando eles começaram a plantar, descobriram que era possível plantar, e daí eles foram criando cidade para poder ficar por ali. E essas cidades cresceram bastante, formaram o Egito Antigo. Eles não chamavam de cidade, eles chamavam de Nomo. Nomo, que era governado por um nomarca. Fala, Noah. Como que eles seguravam as pedras se não conseguiram? Como que eles seguravam a pedra para ficar em cima, para não cair? Eles tinham que ir puxando com uma corda Não. e equilibrando para não cair. Não é isso. As pedras em cima. As pedrinhas. Sim, as pedras, como que elas ficam segurando para não cair? Porque eles uma em cima da outra, assim, quer ver? Ele não vai me ver, peraí. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Sim, não está me vendo já? Não, né? Não. Deixa eu parar a apresentação. Carol, pega as outras pirâmides lá também. Quem tem pergunta... Eles colocavam uma pedra em cima da outra, mas eles iam botando mais para dentro um pouquinho. E daí a pedra de cima fazia peso na pedra de baixo e ela não cai. E a pedra de cima faz peso na pedra de baixo e ela não vira, ela não cai. Porque eles iam entrando, cada pedra ia entrando um pouquinho mais, cada pedra ia entrando um pouquinho até fazer o formato da pirâmide. Acho que está apresentando, eu não consigo mostrar. Aqui. Deu para te ver, André. Deu? Tá. Deu. Quem tem pergunta? Alguém tem mais pergunta? A Rafaela? Como é que eles se alimentavam lá? Como eles? Se alimentavam. Como que a comida chegava lá? Como que eles se alimentavam? Sim.
Naquela época, Rafaela, eles comiam basicamente pão, e não é o pão igual o nosso, sabe, pão de forma, só que não tinha fermento naquela época, não existia fermento. Não era um pão fofinho igual o nosso. O nosso é fofinho, assim, né? O deles não, o deles era um pão duro, porque não existia o fermento ainda. E tomavam cerveja, já conheciam a cerveja, ou vinho, né? Então, assim, durante o dia eles comiam pão, às vezes no almoço tinha uma sopa, comiam, mas basicamente pão. Quem mais tem perguntas? Ó. Tem alguém com Isabela. Isabela. Eles só comiam isso mesmo? As pessoas mais ricas comiam melhor, né? Mas era difícil ser rico nessa época. Aí comiam frutas, comiam alguns legumes, mas as pessoas mais pobres comiam basicamente pão de manhã, pão à noite, e às vezes ao meio-dia tomavam uma sopa de algum legume. Era basicamente a comida deles. Eles não comiam muito bem. Não tem supermercado como tem hoje, né? Não existia um supermercado como existe hoje. Fala, Lucas. O Lucas. Você já foi numa pirâmide? Não fui ainda. Um dia eu quero ir. Só conheço de ler, de estudar sobre as pirâmides, mas eu ainda não fui. Fazer uma aula de pirâmide. Roger. Eu já fui numa pirâmide. Eu já fui numa pirâmide em Chichén Itzá. Ah, muito bem. É uma pirâmide maia. Isso? Só que lá, a pirâmide que tu foi, Roger, a pirâmide que tu foi era diferente da pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito era para colocar uma pessoa, uma múmia dentro, né? O corpo de uma pessoa que morreu dentro. A pirâmide que tu foi, eles subiam nela para lá em cima fazer uma cerimônia para os deuses. Era um altar, na verdade. Essa pirâmide que tu foi não tem ninguém dentro. Davi. O Davi e a Alice depois. Bom, mas se o professor quiser ir na pirâmide, então vai ser uma coisa boa, eu acho. Por quê? Não dá pra ir, tá com coronavírus. No deserto tem vários bichos perigosos. Mas E também tem coronavírus, o inimigo. Essa pirâmide ali, Davi, ela fica na cidade do Cairo, ela não fica no meio do deserto. Parece, na foto ali, parece um deserto, né? Mas é só próximo da pirâmide, que é assim. Ao redor dela é uma cidade gigante hoje em dia. Hoje em dia. Eu também fui. E também não dá para viajar. Também. Alguém... Roger, levanta a mão, tá, querido? Para te não atrapalhar. Pode falar, Roger. Depois a Alice. Eu também fui na pirâmide de Cobra. No México? Na pirâmide de Cobra. Mas foi no México, Roger? Pergunta pra mãe. Sim. Vai. Isso, foi no México, né? Então, essa pirâmide que foi é diferente da pirâmide do Egito. Também é uma pirâmide, só que não era para botar ninguém dentro. Era para subir. Eles subiam na pirâmide, lá em cima, no topo da pirâmide, essa pirâmide que foi, eles faziam uma cerimônia para os deuses, faziam sacrifício para os deuses, faziam oferenda para os deuses, para que eles tivessem uma boa agricultura, uma boa estação de colheita. Tá. Era diferente da pirâmide do Egito. Aliás, eles nem se conheciam. Os egípcios, os maias, os astecas não se conheceram. Quem ia perguntar mais? Alice e depois o Noah. Lá tem mercado? Não, hoje tem. Na época, não. Na época tinha um comércio, mas era bem diferente do nosso, assim, tá? O que vendia naquele comércio? Vendia grãos,
vendia bebida, vendia tecido, vendia esse tipo de coisa, mas não tinha plástico naquela época, não tinha tecnologia nenhuma. Então, o comércio deles era bem diferente do nosso, no Egito Antigo. Hoje, não. Hoje tem supermercado, tem shopping, tem tudo, porque o Egito, e a capital do Egito, Cairo, é uma cidade bem grande. Noah. Quando os dinossauros morreram, por que ela foi destruída? Quando? Os dinossauros morreram? A pirâmide foi destruída? A pirâmide? Uhum. Não, quando os dinossauros morreram, as pirâmides nem tinham sido construídas ainda. Ainda faltavam centenas de anos para construir a pirâmide. Então, a gente nunca conheceu, os seres humanos nunca conheceram o dinossauro. Ninguém cruzou com o tiranossauro, nunca na história. Até porque não ia sobreviver. Ia ser um encontro meio... né? Não ia dar certo esse encontro. Então, não é bom encontrar um dinossauro. Nada. Alguém tem mais pergunta? Alguém tem mais pergunta para o André? Alice, acho. Maia? Alice, querida. Alice e a Julieta depois. Eu já fui numa pirâmide, num museu do egípcio, que eu vi uma múmia de verdade. Sério? Ah, que legal! E sabia que no Brasil tinha, né? Uma múmia. O Dom Pedro II, que foi rei do Brasil, ele ganhou de presente uma múmia uma vez, e ela estava no museu de Piranga, que pegou fogo. Então, não temos mais uma múmia. Mas um dia a gente tem uma múmia no museu brasileiro. Perdemos a múmia. A Julieta. Ju, o que você queria perguntar? Assim, é que a pirâmide é um sólido geométrico. Isso. É um sólido geométrico. Representa o sólido geométrico, né? A prof tem as 3 pirâmides aqui, ó. Conseguem ver? 1, 2, 3. E na frente da pirâmide tem a esfinge, ó. Para vocês verem. Era só para vocês verem. Foi a avó do Vitor que trouxe para ele quando ela viajou para o Egito. Tá? Para vocês verem. Alguém? Kalel, tem pergunta? Kalel? Kalel saiu, acho. Ah, pois é, ela tá mais aparecendo. Para mim também não. Maia. Ô, prof, eu posso mostrar minha esfinge? Pode ir, Maia. Maia Almeida. Eu ia dizer, arqueólogo, ele já encontrou uma múmia, só que ela veio dentro de uma cerâmica e veio toda encolhidinha. Porque daí não é uma pirâmide egípcia, né? Acho que é uma pirâmide inca. Tem outros povos que faziam pirâmide também. Pirâmide da múmia. Né? E eles preservavam o corpo. Era indígena. Indígena? Também tem. Mas os incas faziam. Era bem comum os incas fazerem. Até estava lendo uma matéria hoje que encontraram uma múmia numa escavação aqui na América. Lá no Pará, que foi. É porque ele estava escavando, aí achou. Olha que legal, né? Vai encontrar uma múmia. Legal, Maia. Lucas, depois o Kalel que voltou. Quantos anos eles demoravam para construir uma pirâmide? Chegava até 30 anos, Lucas. Aquelas maiores ali, as famosas, eles chegavam a levar 30 anos para construir uma pirâmide daquela. Imagina passar 30 anos carregando pedra de 1 tonelada.
Trabalhoso, né, Lucas? Caléu. Fala, Caléu. Mãe, sim, tem muito tesouro. Até Mas- um baú. Tesouro. Caléu, ó, na pirâmide tinha, tá? Hoje em dia não tá, já foi Mas saqueado. sim, é muito raro de achar. Mas a esfinge, os arqueólogos não sabem o que era. Não sabe para que servia. Por que eles construíram a esfinge? Ninguém sabe. Ouviu, Caléu? Maia, tu tá mostrando tuas estatuetas aí? As esculturas da Ilha de Páscoa, eu acho, não é? Ou Maia, tu sabe do de onde México. vieram essas? Maia, querida, você quer falar de onde vieram essas esculturas? De onde que são? Não dá para Tá te ouvir, sem- querida. Bom, tá sem áudio. A avó te ajuda aí, tá? A Maia está ao vivo de Porto Alegre, André. Oi? A Maia está ao vivo de Porto Alegre. Ah, é? Ah, coisa boa. Maia, Tá indo você longe. quer falar, querida? É. Acho que está sem áudio, André. A gente não consegue ouvi-la. Conseguindo liberar o áudio. Então, pessoal, vocês sabem como é que era feito para conservar os corpos dos faraós, segundo ano? Vocês já ouviram ou ouviram? Como é que eles duravam tantos anos? Milhares de anos lá em embrulhadinho? Como é que fazia um múmia? Alguém Como é sabe? que fazia? Vocês têm ideia? Quando a gente morre, o que acontece? Nosso corpo apodrece, né? Mas como é que as múmias conseguem ficar com o corpo intacto? Vocês sabem? Tem ideia? O André vai falar para a gente. O papel higiênico deve fazer alguma coisa para elas não apodrecer? É, parece Não. papel higiênico, mas não era um papel higiênico, não, Roger. Era assim, Roger, ó. Quando o faraó morria, ou alguém que pudesse pagar por isso, tá? Era muito caro para fazer. Um grupo de sacerdotes que fazia isso. Eles pegavam o corpo da pessoa, morta, né? Colocavam num tanque cheio de sal. E eles iam todo dia furando um pouquinho, e toda a água do corpo saía. Ele desidrata o corpo, a gente chama. Né? E daí, como não tem líquido dentro do corpo, estava desidratado, não apodrece. E aquele sal e os óleos que ele colocava na faixa, essa faixa que parece um papel higiênico, né? Era uma faixa, tipo aquela que a gente coloca no braço quando machuca, né? Eles colocavam aquelas faixas num líquido, que é como se fosse hoje um perfume, uma espécie de perfume, que tem álcool, né? E aquele álcool, naquele pano, matava as bactérias e não deixava, e como o corpo tinha perdido todo o líquido, não apodrecia. Por isso que essas múmias têm até 4.500 anos, 4.000 anos, 3.500 anos. De vez em quando eles acham uma múmia nova lá no Egito Antigo. São bem velhas. André, Fala, Noah. tu falou que era 4.000 anos, mas a gente tá em 2020. Ah, boa! É porque o nosso calendário, a gente começou a contar depois de tudo ter acontecido. Quando uma pessoa nasceu que começou a contar, não foi desde sempre que começou. Existiram outros calendários. Boa, Roger. Nem todo povo usa o nosso calendário. O nosso calendário foi inventado por um papa chamado Gregório V. Inventou esse calendário e começou a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Quando o Egito construiu essa pirâmide, Jesus Cristo não tinha nascido ainda, mas já existia bastante gente na Terra, inclusive os egípcios fazendo pirâmide. Alguém tem mais alguma pergunta? Segundo ano. O André? Não? Legal. Então, gostaram da apresentação? Um pouquinho de história na aula de matemática? Legal. Mas sim, Então, vamos gostei. pelas informações. Gostei, eu Ah, amei. tem mais.
Amor, que bom. Noah, quer falar alguma coisa? E depois a Isabela? Mas as pirâmides não foi no caderno. Por que não foi no caderno de ciências? As pirâmides são história, a gente estuda história junto com todas as disciplinas, tá, Noah? A história no caderno de português. Não, a gente... É só um jeito de... É história e geografia. Daí. Hoje tivemos matemática e história. Tô ligado. Hoje a aula de matemática é história? Nós tivemos uma aula de história sobre as pirâmides. Isabela, tem pergunta, querida? Isabela? Eu achei muito interessante essa aula. Legal, Isabela. Bom, alguém mais quer falar com o André alguma coisa? Logo vocês vão se ver hein? Logo estarão no 6º ano. Tem um monte de irmãos aí já. Aí vai estudar a história do Egito, né? Como é que faz a mumificação? Isso, eu vejo que vai Quando o corpo morria, Roger, o faraó morria, colocava o corpo da pessoa cheio de sal. E daí aquele corpo ficava ali um mês inteiro naquele sal, e eles iam furando, assim, com uma agulha, iam furando, e o sal vai puxando a água, ia tirando toda a água de dentro do corpo. Tá? E daí, como não tem água dentro do corpo, as bactérias não conseguem se proliferar, que vão devorar o corpo. Então, não se criavam essas bactérias, porque tinham desidratado. Sem contar que eles botavam álcool naquela faixinha, naquele papel que vocês falaram que é papel higiênico, não é papel higiênico, né? É uma faixa. Eles botavam álcool e aquilo afastava as bactérias. Daí não apodrecia. Alice? Qual foi a primeira pirâmide construída? A primeira é aquela que eu mostrei, que parece um bolo de casamento. Eu mostrei primeiro, a pirâmide de Djoser. É um faraó chamado Djoser. É a primeira pirâmide que a gente conhece, né? Porque pode ser que tenha existido outra, mas que foi destruída por alguém. Não sei, a primeira que a gente conhece é essa, a mais antiga. Ela tem 4.650 anos. Geórgia? Bem velhinha. Bem velhinha. E a última pirâmide construída? Nome? É o nome Da mais antiga? É o nome do faraó, da pessoa que governava. Não. Eu vou escrever ali. Vou escrever no chat o nome do faraó, quer ver? Ó? Que é um nome difícil de falar. Até porque é na língua deles, né? E a última pirâmide construída? A última? Daí são pirâmides menores, são pirâmides de esposa de faraó. Não sei exatamente o nome de quem era a última. Mas a primeira é desse faraó aqui, ó. Que alguém perguntou aí. Escreve desse jeito, ó. Botei lá no chat. Djoser. É a pirâmide mais antiga. Djoser. A Maia Almeida. Tipo assim, eu gostei bastante, eu achei super interessante sobre as pirâmides, os negócios. Eu sempre quis estudar, porque eu acho super interessante o negócio de pirâmide, porque tem tanta coisa pra descobrir sobre as múmias. É bem divertido. Legal, né, Maia? E o interessante é saber que, até hoje, as pessoas não sabem exatamente como foi a construção. Os historiadores acham que foi desse jeito, né, por causa dos desenhos que eles acharam, mas certeza mesmo, não tem. É uma dúvida. Só suposições. Então tá, Márcia, André. Obrigada. Deixa eu agradecer Foi a Márcia o muito convite. Dizer que eu Muito adorei ver obrigada. vocês. Bem bom ver vocês. Espero que a gente esteja em segurança
e com saúde na escola em breve, a gente possa se rever, ok? E continuar trabalhando juntos. Ok? Obrigada. Obrigada, André. Obrigado. Tchau, gente. Participação. Tchau. Daqui a pouco. Tchau. Podem dar Tchau. Dá só tchau pro André, não vamos embora ainda. Tchau, André. Então, segundo ano, que bom que vocês gostaram. Quase Olha que eu só. saí. As atividades sobre as pirâmides aqui embaixo, está falando sobre as faces, as vértices, e tem o desenho de uma pirâmide. Vocês poderão fazer de tarefa essa atividade, tá? A próxima página é 107, e aí vai ficar de a gente corrigir. Ok? Ok, segundo ano. A saiu. Que É verdade? Que página é, gente? Professora. 106 e 107. Tá. A professora Também vou sair. Tchau. só que a professora tá gravando. Vamos ver o que a gente tá fazendo. Mas Não vai não fazer tem nada de Adeus! Que vocês? Voltou, professora voltou, professora voltou. Beleza. Professora, fica aí. A prof voltou. Não voltou. Ela A tá com o professora- microfone ligado. Não, ela não voltou. Todo mundo tá fazendo Agora sim. Segundo ano, ó, bagunça. eu vi. A prof caiu aqui, a prof desligou sem querer. Vocês façam as atividades da página 106, 107, tá bom? Que daí na próxima aula de matemática a gente corrige, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ter aula de ciências, às 3h15, tá bom? Eu já fiz essa atividade. Ok. Quem já fez, legal. Corrige daí depois, tá bom? Mas eu achei bem importante trazer o André para falar um pouquinho para vocês sobre as pirâmides, já que a gente... Tá bom? Então, isso, aula de ciência, depois a prof olha, tá? Beijinho, então, vamos lá, tomar uma aguinha, precisar ir no banheiro, quem quiser, até depois. Até. Sim, até depois da nossa aula de ciência. Tá. Beijinho. Tchau, Tchau, prof. até depois. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof.